Feliz Páscoa. Uma vez me contaram que um ratinho observa que a dona da casa grande, vendo ele passear pela sala, resolve colocar uma ratoeira na entrada da sua toca, no cantinho da sala. O ratinho logo entendeu que ela queria sua morte. Ele então, muito triste, vai pedir ajuda à dona Galinha. Dona Galinha, disse o ratinho, a dona da casa grande quer o meu fim, e ela colocou uma ratoeira perto da minha toca. A dona Galinha logo disse assim: Senhor Rato, o senhor por acaso já viu o tamanho do meu galinheiro? Aqui eu tenho água limpa, fresca, espaço, poleiro limpo. Me desculpe, senhor Rato, mas isso não é um problema meu. Isso é um problema seu. O ratinho então sai dali triste. Vai pedir uma ajuda ao porco. Conta a história, o porco ouve a história e responde assim: Seu Rato, o senhor me desculpe, mas o senhor já viu meu isqueiro? Eu aqui tenho ventilação, sombra, eu não como resto de comida, não. Aqui eu como ração importada. Me desculpe, seu Rato, mas esse problema não é meu, esse problema é seu. O ratinho, então, como uma única esperança, aliás, a última esperança, vai pedir conselho para a dona Vaca. Anda 1 quilômetro e quando chega no imenso pasto, conta o seu desespero. E a vaca responde: Seu Rato, o senhor já viu o tamanho do meu pasto? Sabe quantas salas cabem aqui? Me desculpe, seu Rato, mas isso não é um problema meu, isso é um problema seu. A noite então cai e o ratinho volta triste para sua toca. Sem esperança de resolver o problema, no meio da madrugada ouve-se a ratoeira. Pá! E na escuridão da casa da fazenda, a senhora acorda e vai até a sala. Quando vai ver a armadilha, a ratoeira, ela é picada por uma cobra. Não era o ratinho, mas uma cobra que rondava a sala. E acabou presa na ratoeira. Na gritaria, o fazendeiro coloca a esposa no seu velho calhambeque e leva a esposa até o médico. O médico, depois de aplicar o soro antiofídico, passa o receituário. No dia seguinte, a doente começa a seguir a receita. Naquela época, doente comia canja de galinha. O marido vai até o galinheiro e mata a galinha. Depois de uma semana, o fazendeiro resolve agradecer os funcionários da fazenda. Eles ajudaram na recuperação da esposa. Ele vai até o chiqueiro e mata o porco. Depois de um mês, a saúde da esposa prontamente restabelecida, recuperada, ele lembra como a vida é passageira. Então resolve convidar os parentes distantes para um churrasco enorme. Ele vai até o pasto e mata a vaca. O sofrimento do outro não é problema seu? Na Semana Santa, lembramos o sofrimento do Cristo. Agora, nessa Semana Santa, nos preocupamos mais com a palavra santa do que com a palavra semana. Pela primeira vez, talvez. E a preocupação com o que é santo está sendo, pela primeira vez, com templos, igrejas vazias. E, finalmente, talvez, com os corações cheios. Como sempre deveria ter sido. Há milênios temos templos cheios e corações vazios. E mesmo que o coração tivesse cheio de esperança nos templos, buscando a salvação, não enxergamos que a palavra salvação esconde a palavra ação. Salvação é a ação que salva. E a ação que salva é a caridade. Quem sabe, pela primeira vez, ao invés de fazermos filas seguindo a imagem do Cristo inerte, crucificado na procissão, não venhamos a seguir o ensinamento, indo de encontro às filas dos necessitados. Cresci numa família espírita e sempre ouvi que fora da caridade não há salvação. E onde isso está escrito? No mesmo lugar que a palavra Páscoa está escrita, a Bíblia. Mateus 5, 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Jesus não diz que todos alcançarão misericórdia, mas os misericordiosos. Em Mateus 16, 27, o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos,
e dará a cada um segundo as suas obras. Jesus não diz que cada um receberá conforme a sua fé, ou conforme a sua intenção, mas sim conforme a sua obra, a sua ação. Tiago 2, 14 e 26. Tu tens a fé e eu tenho as obras. Me mostra a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, visto que a fé sem obra é morta. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, 13, 1, 7 e 13. Se eu falar a língua dos homens e a língua dos anjos, e não tiver a caridade, sou como um metal que soa, ou como um sino que tine. E se eu tiver o dom da profecia, e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber, e se tiver ainda toda a fé, até a ponto de transportar montanhas, e não tiver a caridade, eu não sou nada. E no final, Paulo, como sempre, brilhantemente arremata, dizendo assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três virtudes. Porém, a maior delas é a caridade. Paulo entendeu o Evangelho. Madre Teresa também entendeu o Evangelho. Madre Teresa dizia que mãos que trabalham valem mais do que lábios que rezam. E Jesus nos ensinou que é pelo fruto que se conhece a árvore. Lucas 44. A filosofia, através de Sócrates, também nos falou a mesma coisa. 500 anos antes de Jesus, Sócrates disse: é pelo fruto que se conhece a árvore. É necessário qualificar cada ação segundo o que ela produz. Chamá-la má quando a sua consequência é má. Chamá-la de boa quando produz o bem. Produzir é agir. Na Índia, Sri Ravi Shankar diz: a boa sorte vem de boas ações, não de amuletos. Os Espíritos nos avisam no Evangelho segundo o Espiritismo dizendo o seguinte: nós somos o freio e a espora da humanidade. E o que isso significa? Somos o freio e a espora da humanidade. Quando nós estamos muito acomodados, lentos, em uma mudança, a espora. Quando estamos nos achando perfeitos, quando estamos indo a caminho errado, orgulhosamente, eles são o freio. E tanto o freio quanto a espora causam sofrimento. Dom Helder Câmara dizia que a cana, quando torturada, é o momento que consegue doar doçura. E esse freio que temos tido ultimamente é talvez para que a gente possa colocar o pensamento em ação. E não apenas reclamar. Reclamar, clamar, pedir. E se eu reclamo, eu clamo novamente. E se peço novamente, é que o pedido anterior não foi atendido. E por que não foi atendido? Quando não somos livrados do mal, dizemos que não fomos atendidos e reclamamos. Na Semana Santa rezamos muito o Pai Nosso, dizendo no final: livrai-nos do mal, amém. Jesus te ensinou a dizer: perdoai as minhas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E você, perdoa mesmo? O pensamento sem a palavra ação não é realização. Realização é a ação de realizar. Se na Páscoa falamos em ressuscitar, o que realmente nos salva é ressuscitar alguém, é a caridade. Vamos lembrar de que o Mestre falou sobre o que realmente nos salva. Ele deu uma explicação sobre como atingir a salvação, ou seja, o reino dos céus. Ele fala sobre os eleitos. Os eleitos, os que não serão eleitos a esse reino, também ele fala. Preste atenção no que ele disse. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, apartará dos outros, como o pastor que aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Possuí a herança, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro
e me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Estava doente e vocês foram me visitar. Estive na prisão e vocês me foram ver. Então os justos, os escolhidos, lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou quando te vimos com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos doente ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que todas as vezes que vocês fizeram isso a um desses meus pequeninos irmãos, a mim é que fizeste. Preste atenção no seguinte detalhe. Para que o reino dos céus seja alcançado, como foi alcançado pelas ovelhas, pelos justos, através de uma seleção, o rei não selecionou pela religião, pelo conhecimento intelectual, pelas posses, pelo conhecimento espiritual. O único requisito, a única condição que fez com que eles fossem eleitos, escolhidos, foi o que cada um fez pelo mais necessitado, ou seja, pelo mais pequenino. A ação no bem foi o passaporte. E como eu costumo dizer, quando nós encarnamos, nós não recebemos um passaporte. Nós recebemos uma carteira de trabalho. Na parábola contada por Jesus, os que encontraram a salvação foram os que praticaram a caridade. E que período maravilhoso nós estamos tendo para praticar a caridade. Trocar o gasto do vinho reserva somente na nossa mesa por uma doação na mesa de alguém. Páscoa faz com que a gente se lembre do domingo de Ramos, da última ceia da ressurreição. No domingo de Ramos, o burrinho que Jesus entrou em Jerusalém foi doado. A mesa, o local que foi feita a última ceia, foi um espaço doado. A sepultura a qual Jesus foi enterrado e depois ressuscitou, a sepultura também foi doada. E eu fico pensando o quanto essas semanas foram santas para todos nós. Quanta caridade, quanta reflexão, quanta doação. É claro que ainda há muito que ser refletido. Há muito que ser feito. Ainda há fila para comprar ovos de Páscoa, chocolates, vinhos, ao invés de comprar 10 sabonetes, 1 quilo de arroz, 1 litro de leite, para o mais necessitado, o mais pequenino, como disse Jesus. Mas nós estamos num processo moral constante. E o homem que explicou a lei do progresso cientificamente, Charles Darwin, dizia: a natureza não dá saltos, tudo é gradativo, aos poucos. Mas como os espíritos nos ensinaram, eles são a espora da humanidade. Tomara que a natureza, com esse puxão de orelha que tem dado na gente, tenha deixado a nossa libertação mais rápida. A Páscoa era a comemoração dos hebreus como sendo a libertação da escravidão do Egito. Páscoa deve ser comemorada pelos cristãos como a libertação da ignorância. Jesus na cruz cita o maior de todos os males: a ignorância, ignorar a dor do outro. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Era como se Jesus dissesse: são ignorantes, eles ignoram o bem. E lembrando da nossa fábula, Jesus nunca disse: não é problema meu, isso é problema seu. Nessa Páscoa, a procissão, a gente vai sair de casa, da nossa casa mental, e frequentar o templo do coração. Não vamos ignorar a dor do outro. Ou só temos a cruz para doar? Porque a cruz de Jesus também foi doada. Vamos nos libertar dessa escravidão. Como o povo hebreu se libertou, mas sem precisar de mais pragas no nosso confortável Egito. Vamos sair desse sepulcro, dessa escravidão escura que é a morte da caridade. Vamos ressuscitar Jesus na mesa de alguém, no templo do coração de alguém. Mas para isso é preciso vencer. Vencer tradições, práticas e ações sem cabimento espiritual. É preciso romper a porta do sepulcro que nos prende a uma fé comodista, a uma fé sem obra no bem, rompendo essa pedra que nos mantém na sepultura. Vamos dissipar as trevas
que nos foram impostas por dogmas sem a efetiva caridade. Trevas do sepulcro que nos cega às reais práticas do amor ao próximo. Quando Jesus ressuscitou, quem foi o primeiro a ver Jesus? Pensa comigo. Você lembra? Maria Madalena. A primeira a ver Jesus. Madalena, por que Madalena? Por que não Maria, Pedro? Por que não João, o mais querido de Jesus? Por que ela recebeu esse presente? Porque Madalena venceu a mais difícil batalha. Madalena venceu a si mesma. Vencer a costumes enraizados que só sustentam uma árvore com frutos nocivos é difícil. E como disse Jesus, é pelo fruto que se conhece a árvore. Madalena lutou contra a sua lascívia e a vaidade que a sensualidade traz. Madalena lutou contra o seu orgulho e o egoísmo que o orgulho traz. Madalena lutou contra o seu desejo material e o egoísmo que o desejo material traz. Madalena lutou contra a sua vaidade e a arrogância que a vaidade traz. Madalena venceu as mais difíceis contaminações, o contentamento com o erro, com a acomodação diante do egoísmo e da vaidade. Que no domingo sejamos os primeiros a ver Jesus, pelas nossas obras, nosso merecimento, e que em todos os dias façamos santas as semanas dos que precisam ressuscitar. Obrigado pelo seu tempo.